Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome sobre todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vire no capítulo 12 e o verso 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos te dar graças pela bênção de estar na tua casa, pelo privilégio de poder te oferecer a nossa adoração, nosso culto, nosso louvor, expressar a ti através dessas músicas, desses cânticos, desses hinos, a nossa fé, a nossa confiança, aquilo que temos aprendido na tua palavra e que diz respeito à tua pessoa. E tudo aquilo que cantamos nesta noite, não poderemos cantar a ninguém, nem a qualquer outra coisa que porventura pudesse ser apresentada para receber a nossa adoração. Só o Senhor é digno de receber o tributo, aquilo que nesta noite a nossa alma teve a intenção de expressar. E muito obrigado também pela tua palavra, pela bênção de tê-la. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la e que teu Espírito não apenas ilumine o nosso entendimento para assimilarmos as lições da tua palavra, mas que o teu Espírito também aplique aos nossos corações aquilo que nesta noite teremos a oportunidade de compartilhar. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Nós começamos a ver pela manhã algumas lições desta passagem preciosa do livro de Atos, que nos mostra não apenas o início de forma efetiva do ministério do apóstolo Paulo, quando ele é chamado por Barnabé, depois de aproximadamente 10 anos da sua conversão, para que pudesse servir como assistente ali naquela obra emergente em Antioquia. Nós já vimos algumas lições, eu queria terminar com a última, que parece ser a seguinte: quando a vontade de Deus é feita num determinado lugar, onde nós temos a pregação do Evangelho sendo apresentada de forma correta, o trabalho cristão se desenvolve naturalmente. Talvez a gente pudesse dizer assim,
inevitavelmente. E parece que é isso que nós observamos aqui neste momento, quando uma leva de refugiados de Jerusalém, que tinham sido expulsos da cidade santa, e literalmente eles foram tagarelando o evangelho, não apenas para judeus, mas também para gentios. E é a primeira vez que você tem o evangelho sendo anunciado maciçamente para gentios. E esses gentios abraçaram a fé. Abraçaram a fé não por causa da extrema qualidade do testemunho ou da habilidade retórica daqueles irmãos que saíram de Jerusalém, porque o próprio texto diz: a mão do Senhor estava sobre eles, Deus estava agindo ali naquela situação. Irmãos, nós precisamos assimilar esse ensino e até aplicá-lo em diversas situações onde nós não observamos o trabalho cristão se desenvolver de forma naturalmente como nós deveríamos esperar. Deveríamos até fazer uma espécie de análise, de investigação. Mas para que eu não seja mal entendido, eu quero fazer uma observação importantíssima. A extraordinária prosperidade de uma empresa religiosa não significa que esse empreendimento conte inevitavelmente com a bênção de Deus. Eu não estou falando aqui de crescimento religioso como sendo um indicador indiscutível da graça de Deus sobre uma determinada empreitada religiosa que está sendo levada a efeito. E eu não estou dizendo isso simplesmente porque nós temos muitas seitas estranhas que crescem de forma vertiginosa. E temos até seitas cristãs que experimentam uma espécie de crescimento exponencial. E nem por isso nós podemos dizer que por causa desse supercrescimento essas seitas cristãs contam com a bênção de Deus. Crescimento religioso não é sinônimo automático de que nós temos a bênção de Deus no meio dessa empreitada religiosa. E quando eu penso nisso, só me vem aquela ilustração. Nós estávamos numa construção aqui na igreja já faz algum tempo, e comprando fiado, passando cheque, né, com 30 dias, com 60 dias, e o banco entrou de greve. E agora temos que cobrir um cheque que foi passado. E aí liga para o gerente. Falei com ele, ele disse: pastor, pode vir que eu faço o seu depósito. Para minha surpresa, quando eu chego no banco, o gerente é crente. E aí nós começamos a conversar sobre as coisas de Deus. Ele disse: eu já fui presbiteriano. E lá de Patrocínio, lá onde tem o Ibel, lá do Roberto Brasileiro. Mas me desencantei com a igreja presbiteriana. Mas por quê? Ele disse: não, meu pai era presbítero, até presbítero. E eu me desiludi com a igreja presbiteriana. Mas por quê, meu irmão? Eu fiquei perguntando para ele. E ele tinha mudado para uma igreja pentecostal. Mas por que você fez isso? Não. Aí ele me meteu a faca, né? Meteu o punhal e rodou o cabo. Ele disse: se a igreja presbiteriana tem uma doutrina tão boa, por que ela não cresce? Aí eu digo: é? Eu vou te meter a faca também. Aí eu disse: quer dizer que você está dizendo para mim que crescimento numérico é sinônimo da bênção de Deus sobre uma determinada empreitada religiosa? Ele ficou sem dizer sim, não. Eu digo: pois é, você está me dizendo isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar nossa boca no pó, vamos nos humilhar e vamos entregar um diploma de excelência para a Universal do Reino de Deus. Porque não existe nenhuma empresa religiosa que tenha crescido tanto como a Universal do Reino de Deus.
E a última coisa que um pentecostal quer ouvir é que a bênção de Deus está na Universal. Pronto. Terminou a conversa. E ele, eu acho que entendeu o recado que eu disse para ele. Crescimento numérico de um determinado grupo religioso não significa dizer que a bênção de Deus está lá. Inequivocamente. Eu estou dizendo isso para que eu não seja mal compreendido hoje à noite. Porque eu estou afirmando isso aqui, ó. Porém, preste atenção nisso, os desdobramentos daquele trabalho que estava acontecendo em Antioquia nos fazem pensar num princípio. Quando a graça mínima, graça escassa, não estou falando de graça abundante, como é o caso aqui de Antioquia. Se a graça, e graça em qualquer medida que você possa imaginar, nós temos um crescimento do tamanho e do vigor experimentado por aqueles que estão envolvidos naquela obra. Que eu quero dizer, de forma proporcional, se a graça é escassa, nós vamos ter um crescimento, ainda que escasso, mas teremos crescimento. Se nós não tivermos nenhum crescimento, nós temos que concluir que está faltando graça. Agora, se nós experimentamos, se Deus nos permitir experimentar uma graça, a graça de Deus, numa medida incomum, nós passarmos por um reavivamento, nós teremos um crescimento exponencial, significativo da membresia de uma determinada igreja em qualquer lugar que você possa imaginar. No caso específico de Paulo, a organização de uma igreja, como eu já mencionei pela manhã, naquela cidade que era a terceira do império, caracterizada por alguns sinais que apontavam para uma hostilidade da própria população de Antioquia para com o Evangelho, a pregação daqueles irmãos leigos obteve êxito. E Antioquia vai se transformar num grande centro de irradiação do Evangelho para o mundo da época. Irmãos, as implicações disso são as seguintes. Em Antioquia nós vamos ter um novo centro de propagação do Evangelho. Vai ser estabelecido ali naquele lugar, naquela igreja. Aquela cidade passa a ser a nova sede da difusão do Evangelho da salvação para todo mundo. O estabelecimento em Antioquia, e preste atenção, de uma forte igreja com característica gentílica, era o primeiro passo avantajado no preparo providencial para se levar o Evangelho, conforme a ordem do próprio Senhor Jesus. O Evangelho deveria ser pregado até os confins da terra, para todos os povos, para todos os homens na face da terra. E a maioria dos homens nos confins do mundo eram gentios. E o Evangelho precisava alcançar os gentios. Mas como esse Evangelho iria alcançar os gentios? Se nós não tínhamos ainda a porta do Evangelho aberta para a salvação dos não-judeus. Mas agora em Antioquia nós vamos ter uma sede que vai se transformar no principal instrumento nas mãos de Deus para a difusão do Evangelho no mundo gentílico. A Antioquia era geograficamente estratégica e, como nós vimos hoje pela manhã, culturalmente favorável. E é de lá, conforme o capítulo 13, dos versos 1 a 3, é que as viagens missionárias terão suas partidas e suas chegadas ali de Antioquia. Em Jerusalém, havia uma perturbação do trabalho do Senhor. Talvez essa tenha sido a razão. Eu até fiquei pensando, mas por que na mente de Deus, o centro da difusão do Evangelho para o mundo gentílico
não partiu de Jerusalém. E tem um autor que diz o seguinte: olha, é porque a igreja estava seriamente perturbada na Cidade Santa, com muita perseguição sobre ela. Inclusive o texto de Atos nos diz que uma perseguição movida por Herodes Agripa I resultou na morte do apóstolo Tiago e também na prisão do apóstolo Pedro. Como é que uma igreja tão sofrida vai servir como instrumento para a propagação do evangelho nos territórios gentílicos? A igreja de Jerusalém, ela estava pressionada nesse sentido, e é por isso que Deus então vai mudar o centro da irradiação do evangelho para que fosse Antioquia e não mais Jerusalém. Não por alguma espécie de pecado da igreja de Jerusalém, não por alguma desconfiança, eu até pensei em umas tolices. Não, é porque agora aqueles irmãos lá de Jerusalém estavam esquecendo do evangelho pregado por Jesus e perverteram o evangelho. Nada disso. Não havia nenhuma culpa sobre a igreja. Apenas ela estava debaixo de uma pesada perseguição. E agora Deus achou por bem fazer de Antioquia a sede da irradiação do evangelho para todo o mundo gentílico. Era uma igreja mais apropriada para isso. A segunda coisa é que você tem, nessa história da pregação do evangelho em Antioquia, uma nova designação aplicada aos crentes. É lá que eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Está aí no verso 26. Lucas já tinha usado para designar aqueles que eram crentes como os do caminho. Agora em Antioquia, eles são designados de outra maneira, como seguidores, ou gente, ou povo de Cristo. É bem verdade que isso enfatiza a natureza cristocêntrica do discipulado que aqueles professos, novos crentes em Antioquia, poderiam apresentar. Mas também nós podemos dizer que, segundo o testemunho gentílico, e essa designação é interessante por causa disso, a igreja, aos poucos, vai sendo vista como uma comunidade distinta do judaísmo. Essa designação nos traz luz com relação a isso. A igreja precisava se separar definitivamente do judaísmo. Ela não era uma seita judaica, como geralmente o mundo interpretava a igreja naqueles primeiros dias. E parece que foi o povo incrédulo de Antioquia que apelidou os crentes dessa maneira. Nós já vimos que uma das características de Antioquia é que eles tinham um espírito satírico. Pois é, eles apelidaram os crentes como cristãos, ou seja, como pequenos cristos. Na verdade, interpretaram Cristo como um nome e não como um título. Mas, apesar disso, eles prestaram uma enorme contribuição para a causa cristã. Porque, apesar de nós termos nessa designação um toque de ridicularização, a igreja, ou seja, os servos de Cristo sendo identificados dessa maneira, através de uma pilhéria, isso seria útil para distinguir a igreja da sinagoga. A igreja é diferente da sinagoga. Não é um novo partido judaico que surgiu. E essa designação é importantíssima na mente de Lucas para demonstrar, através do seu registro de Atos, que a igreja está tomando uma nova forma e até está sendo identificada de uma outra maneira, como não era no começo. Isso aconteceu em Antioquia, uma coisa muito importante. Terceira, um novo vínculo de comunhão surge no meio da igreja.
com o estabelecimento daquela igreja gentílica em Antioquia, você tem a primeira possibilidade, segundo o registro de Lucas, de um intercâmbio entre comunidades cristãs no mundo de então. E esse é um dado significativo na história registrada aqui por Lucas, porque, do ponto de vista de Deus, as comunidades cristãs estabelecidas nas diversas cidades não deveriam ser entidades autônomas. E é uma coisa muito complicada para a gente pensar sobre isso. Eu me debati no seminário 4 anos com essa dificuldade insuperável. Como presbiteriano, já era pastor, mas fui fazer um seminário batista. E uma das teses batistas é que a igreja tem autonomia absoluta. Cada igreja é dona de si mesma. Olha, eu lutei para colocar na mente de alguns colegas meus a semente de que nós precisamos dos outros. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós precisamos ter comunhão, interação. Precisamos deliberadamente estabelecer laços fraternos com pessoas de outras paróquias. Porque essas pessoas das outras paróquias, elas vão contribuir com o nosso crescimento, porque elas vão inevitavelmente demonstrar percepções diferentes do Evangelho que nós não somos capazes de discernir. E nós vamos ajudar os outros também, com as nossas percepções que eles não tiveram a oportunidade de alcançar. E mediante essa interação, esse relacionamento fraterno, nós vamos crescer significativamente na fé. Talvez você deva ter perguntado hoje pela manhã, mas por que eu li esse texto aqui do versículo 27 e do versículo 30? Não é só porque é inspirado, mas essa informação aqui é importantíssima do ponto de vista de Lucas para aquilo que ele quer transmitir. A igreja em Antioquia, ela vai estabelecer uma comunhão, uma troca com a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não mandou uma autoridade para que pudesse ajudar aqueles irmãos na consolidação daquele trabalho pioneiro. Não emprestou alguém que nós poderíamos dizer do mais alto gabarito, que era Barnabé, um homem com credenciais invejáveis. Jerusalém não mandou para lá Barnabé? Pois bem, mas eis que aparece um profeta lá em Antioquia, Ágabo, e o profeta diz: olha, vai ter uma fome severa. E os irmãos lá da Judeia eram pobres. Os irmãos de Antioquia eram mais bem aquinhoados. E o que foi que aconteceu? Os irmãos de Antioquia colocaram a mão na cabeça e disseram o seguinte: olha, nós precisamos ajudar os nossos irmãos que são menos favorecidos lá na Judeia. Olha o que aconteceu. Mandaram socorro para os irmãos. Aquela igreja nascente. Que coisa maravilhosa. E vários comentários que eu li, você tem essa observação. Uma igreja mais antiga e uma igreja recente, agora trocando figurinhas. Uma emprestando seus dons e a outra mandando seus recursos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nenhuma igreja local deve imaginar que se basta a si mesma. Nem aquelas igrejas do primeiro século, tão respeitáveis e referenciais para nós, elas prezavam pela comunhão,
pelo relacionamento entre elas. Que coisa maravilhosa essa observação de Lucas aqui. Irmãos, Paulo e Barnabé são encarregados de levar a dádiva e entregá-la aos presbíteros da igreja. E a pergunta é: por que eles não entregaram aos apóstolos? Possivelmente porque os apóstolos não estavam em Jerusalém, estavam em missão. Então entregaram para os presbíteros da igreja aquela dádiva generosa, que possivelmente você tem a descrição disso lá na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, o capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10. Parece que é a essa visita que Paulo faz referência quando escreve a epístola aos Gálatas. Irmãos, por último, um novo obreiro é recrutado para o trabalho cristão. Olha que coisa interessante. Um novo centro, uma nova designação, um novo vínculo de comunhão e agora um novo obreiro. Que coisa maravilhosa. A graça de Deus sempre traz novidades, e novidades maravilhosas para que a nossa vida seja enriquecida. E quando nós temos a graça de Deus agindo sobre a igreja, nós temos dádivas maravilhosas também para enriquecer a vida da igreja. E um novo obreiro é recrutado para o trabalho cristão. Lucas informa, por isso que eu li esse último verso do capítulo 12, verso 25. Após o cumprimento da missão, Barnabé e Saulo trazem, voltando para Antioquia, um jovem para ser treinado para o trabalho missionário. João Marcos, ele era primo de Barnabé. Conforme Colossenses capítulo 4, verso 10, você tem essa informação. E ele vai ser usado na tarefa da proclamação do Evangelho, vai se tornar um obreiro. E é provável que a perseguição que foi movida por Herodes Antipa tenha ocorrido por volta do ano 44, depois de Cristo. E a fome e a visita mencionada por Paulo aqui tenha acontecido 2 anos depois da própria perseguição movida por Herodes. Nesses dias de intensas pressões sobre a igreja em Jerusalém, nós temos uma ocorrência significativa, fruto da graça de Deus sobre a vida da igreja. Um jovem é despertado para o serviço do reino. Irmãos, e isso nós devemos interpretar como um dos sinais exuberantes da graça de Deus sobre o seu próprio povo. Quando nós não temos a manifestação da graça de Deus sobre a vida da igreja, as vocações desaparecem. Esse é um dos sinais preocupantes na história da igreja, quando as vocações para o trabalho cristão, elas desaparecem. Eu me lembro, lá por volta do ano 82, sentado com 4 jovens nos bancos da primeira igreja presbiteriana de São Luís, e o pastor quase chorando, dizendo: eu queria dar uma boa notícia para os irmãos. Foram me procurar essa semana no gabinete 2 jovens para seguirem para o seminário. Esse pastor diz o seguinte: olha, nas minhas férias, eu sempre faço essa viagem de São Luís para Recife. Vou e volto de ônibus. Ele dizia, na época, e uma das coisas que me causa um grande impacto é ver inúmeros seminários católicos fechando as portas ao longo da estrada. E ao chegar em Recife, no nosso seminário, nós não encontramos vagas para diversos nomes de vários lugares que querem agora, esses jovens querem vir estudar para seguir a carreira do ministério sagrado.
E ele dizendo isso quase que chorando. Porque agora 2 jovens da igreja estavam seguindo para o seminário e ele não sabia que ele iria conseguir lugar para esses jovens estudarem ali naquele seminário. Irmãos, este é um sinal que deve nos trazer alegria. Quando nós observamos jovens optando pelo ministério sagrado. E olha que coisa interessante, naquela época, tinha acabado de formar, um dos jovens era engenheiro elétrico, tinha acabado de concluir seu curso na Universidade Federal do Maranhão. O outro tinha acabado de formar em advocacia na Universidade Federal também do Maranhão. Ou seja, não eram pessoas que estavam agora desejando seguir o ministério sagrado porque não tinham opção na vida. Estavam sendo chamados justamente por causa da percepção do ministério como sendo o projeto de Deus para a vida deles. Talvez você diga assim, mas João Marcos, ele não abandonou na primeira viagem missionária Paulo e Barnabé? É verdade, aquela deserção foi dolorosa. Mais dolorosa do que a deserção de João Marcos, eu acho, foi o apóstolo Paulo negar para ele uma segunda chance. Na segunda viagem missionária, Barnabé disse, olha, vamos levar João Marcos de novo. Paulo disse, olha, de jeito nenhum. Eu fico até imaginando, né? Caricaturando o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não ando com desertor. Né? Talvez com aquela voz da caserna, né? Eu não ando com desertor. Desertor só me engana uma vez. Não, é claro que Paulo não disse isso, né? Mas mais dolorosa do que a deserção daquele jovem na primeira viagem, eu acho que foi a dureza de Paulo na segunda, de não permitir que aquele jovem tivesse uma segunda chance. Mas, irmãos, tem remédio para tudo na vida, quando o nosso coração é sensível à graça de Deus. E veja, abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Quero dar para você uma boa notícia. O apóstolo Paulo que disse, não, João Marcos não vai. Não vai na segunda viagem. Olha aí o que é que ele diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Não é maravilhosa essa declaração aqui? 4, 11. Somente Lucas está comigo. Paulo está preso numa masmorra. Toma contigo, escrevendo para Timóteo, toma contigo João Marcos. É o mesmo. Toma contigo João Marcos. Traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Que coisa maravilhosa, irmãos, não é? Depois de muito tempo, o apóstolo está dizendo que aquele jovem que o abandonou naquela primeira viagem missionária, agora tinha sido completamente reconduzido, restaurado, e agora era uma peça extremamente útil para o apóstolo Paulo, que estava naquela masmorra esperando apenas o tempo para a sua execução. Você tem orado para que Deus chame obreiros para a sua seara? Mas talvez você pergunte, será que eu tenho que orar? Tem. Mateus capítulo 9, 38, quando Jesus Cristo disse, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus Cristo disse, orem, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Como você interpreta o crescimento da igreja aqui na sua região? Você concorda que os leigos devam trabalhar na igreja? Ou apenas aqueles que são ordenados para algum ofício têm
o privilégio de servir a Cristo, a anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho? Será que leigos podem trabalhar no âmbito da igreja, como aconteceu em Antioquia? Você concorda com isso? No sacerdócio universal de todos os crentes? Você é a favor disso? Quarto, você está intercedendo para que novas igrejas surjam na nossa região, aqui, no lugar onde Deus nos plantou, nos colocou, para que o seu reino possa ser expandido, o Evangelho seja pregado para aqueles que precisam ainda de salvação? Você está intercedendo por causa disso? E por último, como é a sua igreja? A sua igreja tem laços de comunhão fraternos com outras comunidades cristãs? Aqui eu vou usar uma palavra pesada, mas para a gente entender. Ou a sua igreja é um gueto, está centrada nela mesma, não tem comunhão com ninguém. Imagina, de forma equivocada, que ela se basta a si mesma. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades e a colocá-las em prática. Certamente esse é o desejo de Deus para o nosso coração.